Beleza. Bom, pessoal, bom dia a todos, tá? Meu nome é Tiago, sou diretor de operações aqui da Fusion. Hoje eu estou responsável pela base de clientes instalada, tá? Então, todos os clientes que já passaram no projeto de implantação, então, sobre os setores que eu sou responsável, sucesso do cliente, o atendimento, a parte do financeiro. E eu vou apresentar aqui para vocês as novidades que a gente tem aqui no módulo de atendimento, tá? A nossa equipe de desenvolvimento fez várias melhorias e algumas dessas melhorias possibilitaram a gente evoluir com recursos que eram pedidos de alguns dos clientes, que a gente conversava, enfim, que era desejo antigo de alguns clientes. Tá? Como é que vai ser a didática? Tá? Esse é o primeiro webinar que a gente está fazendo aqui com foco nos nossos clientes. A gente vai ver uma periodicidade para ficar falando sobre diversos assuntos, tá? Para fazer esses webinars. Eu vou fazer uma enquete via e-mail para vocês responderem os melhores dias e horários para a gente ficar fazendo esse webinar. E hoje é a primeira vez, então se houver alguma falha, alguma coisa do tipo, nos perdoem, tá? Estamos aprendendo também a usar a ferramenta que é o Zoho Showtime, que a gente adquiriu há pouco tempo. Tá? No final da explicação de cada tela, eu vou aqui para o chat para ver as perguntas de vocês. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando aí no chat, que ao final da tela eu vou para a explicação, respondo o que for possível, e aí a gente vai a gente evolui para a próxima tela, para a próxima manutenção. Bom, então vamos lá. A principal mudança que a gente teve aqui no nosso monitoramento, tá, pessoal, é que a gente não precisa mais utilizar essa tela 4.3, monitoramento da frota, para gerar os desvios, tá? Então, como era o comportamento do nosso sistema antes da liberação dessa nova versão? Nessa tela 4.3 ou na tela 4.1, o sistema fazia a varredura dos pontos e dos eventos e avaliava se ele estava dentro do planejamento ou estava fora do planejamento, tá? Então, isso era um processamento que era realizado na tela, certo? Durante o uso do sistema. Com essa mudança que a gente fez no monitoramento, os desvios agora são gerados através dos nossos bancos de dados aqui da Fusion. Então, quando chega um ponto do rastreamento, quando chega um evento do mobile, automaticamente eles serão avaliados se é cabível de geração de algum desvio por aquele ponto de rastreamento, aquele ponto enviado com a localização do mobile ou pelo evento que o motorista informou. De cheguei no cliente, entrega realizada, enfim, os eventos que ele marca lá no celular. Então, essa geração de desvio deixar de ser na tela e passar para ser no nosso banco de dados possibilitou a gente adicionar a confirmação dos desvios e a visualização dos desvios em diversas telas, como eu vou mostrar para vocês no decorrer aqui da nossa conversa. Tá? E isso também tirou a dependência de a gente ficar 100% nessa tela aqui 4.3 ou na 4.1 para gerar os desvios. Tá? Então, chegou pontos de rastreamento, chegou eventos, o sistema já vai fazer a análise, caso seja cabível, ele já gera os desvios. Tá? Todos os desvios eles vão utilizar como base os parâmetros. Depois que eu apresentar aqui os recursos das telas e as novidades, eu vou falar um pouquinho sobre os parâmetros para que quem já quiser começar a utilizar, já começar a utilizar o monitoramento 2.0, desculpa. E pretendemos até o dia 5 de novembro unificar o monitoramento atual com o monitoramento 2.0. Se a gente olhar hoje aqui, a gente vai ter os menus duplicados, tá? A gente tem o 4.1 normal, 4.1 2.0 e assim vai. Só o menu 4.5 é um menu novo, que ele não tem o 2.0. O menu 4.5 é um menu novo, ele não tem o 2.0, tá? Então, a gente pretende até dia 5 de novembro unificar isso e transformar voltar a ter um menu só, né? Então vai ter apenas um 4.1, apenas um 4.2 e assim sucessivamente, com todas as melhorias que a gente está fazendo no menu 2.0.
Tá? A gente está fazendo isso com calma, porque a gente sabe que o monitoramento é uma parte sensível do sistema, e aí a gente está fazendo isso com calma para não dar impacto na operação do pessoal. Tá? Então, antes de utilizar as telas que vão ser apresentadas aqui, a forma de trabalhar que vai ser apresentada aqui, é interessante a gente olhar lá os parâmetros. Então vai ser o último ponto que eu vou falar, que são os parâmetros, para vocês fazerem uma revisão antes de começar a utilizar as telas. Bom, então bora lá. Primeira tela, que é o fluxo de trabalho do monitoramento, ele se iniciava nesse menu 4.3, da forma antiga que a gente projetou o sistema, mas agora não necessariamente precisa ser mais aqui, tá, na tela 4.3, mas eu vou começar por ela, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente precisava estar nessa tela e precisava estar no menu 4.1 com o sistema fazendo a varredura das cargas para gerar os desvios. Com essa versão nova aqui do sistema, a gente não tem mais dessa dependência. Então, o desvio foi gerado, a gente fazendo aqui a atualização automática, tá? Essa atualização automática foi mantida simplesmente para dar um refresh, para dar uma atualizada na tela automaticamente. Mas o desvio já vai estar sendo gerado, e tendo o desvio gerado, vai ser apresentada a sirene aqui para a gente. Tá? A gente manteve o layout, que o pessoal já está acostumado com essa tela 4.3, tá? Porque a gente tinha desenvolvido a 4.5 para substituir essa tela 4.3. Só que em conversa com alguns clientes, com sugestão de alguns clientes, a gente manteve o layout atual, só pegando essa informação que é gerada de forma automática. Então, o funcionamento básico dela tá mantido, só teve algumas coisas que eu vou mostrar agora que foram adicionadas, tá? Então, antigamente, quando o sistema gerava a sirene, gerava o som, o desvio, né, o alerta do desvio, a gente era avisado aqui que houve o desvio na sirene, e aqui embaixo eram apresentados os desvios. Tá? Só que a gente não poderia confirmar os desvios nessa tela 4.3. Então isso obrigava o usuário a vir aqui em ações e monitorar a carga, que levava para essa tela 4.1 aqui, que a gente vai ver ela daqui a pouco. E na tela 4.1 que a gente fazia a confirmação dos desvios. Tá? Por que era obrigado a ir para essa outra tela? Porque poderia existir um descasamento, ou seja, a tela 4.3 gerou desvios, e quando eu fui verificar lá na 4.1, ter outros desvios, tá? E a sirene aqui não sair. Agora, E a sirene aqui que foi apresentada com os desvios não sair da tela do usuário e o usuário achar que houve algum problema. Então, por isso que era obrigado a ir na tela 4.1. Agora, como os desvios eles são gerados através do banco de dados, a gente pode realizar a confirmação dos desvios aqui direto na tela 4.3, tá? Apesar de que eu não indico que isso seja realizado aqui na 4.3, porque a gente não está vendo exatamente o que foi que ocorreu aqui. Tá? Eu tenho aqui os desvios que foram gerados, onde eu posso marcar eles e vir aqui confirmar desvio. Vou continuar tendo a opção de penalizar motorista sim ou não e adicionar a observação que vai sair lá no relatório de ocorrências e eventos, lá do menu 4.1, com todos os desvios que foram gerados para essa carga, com as observações que foram realizadas no momento da confirmação dos desvios. Tá? Então, já agiliza muito quem gosta de utilizar essa tela, já que não precisa mais ir agora para a tela 4.1 para realizar os desvios. Tá? Eu indico ainda que vá até a tela 4.1 para você ver o que foi que aconteceu detalhadamente, tá? Na viagem do motorista, onde é que foi que ocorreu desvios e tudo mais. Mas caso você prefira, a gente está dando essa opção de confirmar os desvios na própria tela 4.3, tá? Assim como também a gente pode criar desvios manuais, tá? Aqueles desvios que o sistema não consegue gerar para a gente automaticamente. Por exemplo, falta de contato com o motorista. Tentei entrar em contato com o motorista, ele não atendeu. Enfim, qualquer relato que você queira deixar registrado nesse romaneio, você coloca aí que sai lá no relatório de ocorrências e eventos e também lá nos relatórios dos dashboards do monitoramento. Tá? Então, existe essa possibilidade agora, não necessariamente eu preciso navegar lá para a tela 4.1 para confirmar os desvios. Tá? Além disso, os desvios vão ser gerados automaticamente, sem precisar que o sistema fique verificando na tela. Tá? Os desvios que são gerados, pessoal, continuam os mesmos, o mesmo que a gente tinha lá na 4.3,
4.3 anterior, né, 1.0, são os mesmos que a gente tem na 4.3 2.0. Tá? Foram mudadas só algumas regras que eu vou detalhar agora na próxima tela, certo? Em relação ao barulho, né, ao som de sirene, que alguns clientes gostam e outros não, isso se tornou opcional, tá? Se a gente observar aqui agora no alerta sonoro, que tem aqui um checkbox, se eu deixar marcado, toda vez que o sistema fizer a atualização da lista a cada 1 minuto e encontrar alguma sirene, ele vai fazer aquele barulho, aquela mensagem aqui no canto, que já existe hoje no menu 4.3, tá? Caso eu deixe desmarcado, ele não vai fazer o barulho, ele só vai apresentar aqui na tela que os romaneios possuem desvios com o símbolo aqui da sirene em cada um dos romaneios. Tá? Isso também foi uma solicitação que alguns clientes gostam da sirene, outros não, e aí a gente fez essa opção de ter o barulho ou não. Tá? Em relação às outras funcionalidades dessa tela, continuam as mesmas, tá? O atualizar agora atualiza o grid aqui, então, se caso eu queira ver qual é o último status dos meus romaneios sem estar utilizando a atualização automática, eu posso colocar o atualizar agora. O monitorar veículo vai levar a gente para a tela 4.2, monitoramento de veículo, que foi totalmente refeita, a gente vai ver ela daqui a pouco. O monitorar carga leva para o menu 4.1 para a gente ver o detalhamento da viagem e os relatórios aqui continuam os mesmos. Tá? A parte de filtros aqui também foram mantidos e a parte de envio de e-mails também foram mantidos. Tá? Eu posso marcar aqui, cadastrar lá nos parâmetros quais e-mails vão ser enviados, os alertas de desvio gerados e o sistema dispara os e-mails para os e-mails cadastrados. Tá? Em relação à tela 4.3, houveram mudanças por trás, tá? Muito mais mudanças por trás do que pela frente, né? Que você vê na tela. A parte de trás foi totalmente refeita, a aparência da tela foi praticamente mantida, então eu não tenho muitos componentes aqui visuais para apresentar para vocês. Tá? A grande novidade é essa, que o desvio não necessariamente, o usuário não necessariamente precisa estar nessa tela para gerar os desvios, tá? Se vocês observarem, os ícones já foram alterados em praticamente toda a parte do sistema. Eu vou detalhar melhor nas próximas telas. Tá? Então, eu vou dar uma pausa agora, olhar os comentários de vocês para a gente seguir para a tela 4.1. Qual a função dessa vírgula entre os dois romaneios? Aqui... Opa. Aonde... Aqui onde tem carga, isso aqui é um romaneio que gerou duas cargas dentro do RP, tá? Então, provavelmente tinham pedidos de duas filiais separadas. Então, o usuário formou uma carga com pedidos da filial 1 e da filial 2. Dentro do sistema de gestão, foi gerada uma carga para a filial 1 e outra carga para a filial 2. Por isso que tem dois números. Não sei se foi essa a pergunta. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre a tela 4.3? Alguma dúvida? Eu acho, realmente ficaram muito bonitos, parabéns. Ok, pessoal. Eu também gostei, Ricardo, ficou bem melhor os ícones. Bom, eu vou seguir aqui então, tá? A explicação, vou passar para as próximas telas. Caso surjam outras dúvidas da 4.3, vocês podem adicionar aí no chat e eu volto a respondê-las. Bom, menu 4.1. Outro que as mudanças foram muito mais na parte de trás do sistema do que na parte visual, tá? Tiveram algumas mudanças visuais, como vocês podem observar, mas as grandes mudanças foram na parte de trás do sistema, na parte de análise dos desvios, como os desvios são verificados e como eles são criados para o usuário. Tá? Se a gente vier aqui no consultar ver desvio, que é a opção onde a gente visualiza os desvios, na tela anterior, nesse momento, ele iria percorrer todo o caminho aqui do caminhão, verificando se houve desvios nessa rota. Tá?
Nesse caso, como os desvios são gerados através das triggers, né, são através do banco de dados, o sistema só faz apresentar para a gente os desvios que houveram nesse romaneio. Ele não faz mais a análise, porque a análise foi realizada no banco de dados da gente. Tá? Então, os desvios já foram gerados. Bom, a parte de operação continua mesmo, posso selecionar os desvios, confirmar os desvios, tá? Que nem, da mesma forma que a gente fez na tela 4.3, dizer se eu vou penalizar o motorista sim ou não, criar desvio manual, tá? Também continuo podendo analisar aqui as entregas, né? Data prevista, data realizada. Também consigo continuar analisando aqui os eventos, tá? Com os ícones novos, tá? Enfim, as funcionalidades dessa tela 4.1, elas não foram alteradas, como falei, só a parte de trás que foi alterada. Um detalhe importante, tá, pessoal, que foi alterada é a apresentação da cerca. A cerca ela não deixou de ser quadrada para ser redonda, apenas por questões estéticas, tá? O componente que a gente utilizava para fazer a criação da cerca, ele não era preciso no tamanho dele, tá? Então a gente configurava lá que a cerca deveria ter 500 metros e o desenho que era criado no mapa era muito maior do que os 500 metros que a gente tinha parametrizado. Então isso tornava impreciso a geração dos desvios de furo de cerca, certo? Com esse componente redondinho que a gente colocou aqui, ele está seguindo exatamente a metragem, tá? Muito aproximada à metragem que a gente cadastra lá nos parâmetros, que a gente vai ver lá no final da apresentação. Tá? Isso foi necessário, claro, para tornar o sistema mais preciso, mas também porque o cálculo do furo de cerca, ele não está mais na tela, ele está na parte de trás do sistema, e esse cálculo está muito mais preciso também. Então, se a gente mostrasse visualmente uma cerca que não representa a distância parametrizada, a gente ia terminar gerando os desvios que visualmente estariam dentro da cerca, porém, se a gente calcular a distância, eles estavam respeitando a distância parametrizada no sistema, tá? Então, foi necessária essa mudança desse componente. Algumas melhorias ainda estão sendo realizadas para diminuir em alguns romaneios, quando tem caminhos muito próximos entre si, essa sobreposição aqui que o sistema faz pode tornar ela muito escura, tá? Então, a gente está fazendo uma melhoria que a gente pode escolher qual é a transparência que essa cerca vai ter no sistema. Então, vocês vão poder diminuir e aumentar a transparência de acordo com o que vocês prefiram. Fique mais fácil de analisar o caminho previsto e realizado, tá? Enfim, nessa tela 4.1, as funcionalidades continuam o mesmo, a gente mudou os ícones e um fator importante foi essa alteração da cerca, tá? Para também está alinhado com a nova forma de geração de desvios de furo de cerca. Bom, alguma dúvida até agora, pessoal? Tela 4.3, tela 4.1 são as que tiveram menos alterações, tá? São mais alterações por trás, né? Na verdade, tiveram alterações pesadas por trás, mas visualmente tiveram poucas. Alguma dúvida por enquanto? Ricardo, a cerca continua quadrada no menu 4.1. Se você for no menu 4.1 2.0, tá? Não sei se está liberado para você, mas 4.1 2.0. Como eu falei aqui, os menus estão duplicados por enquanto, 4.1, 4.1, 2.0. Na 4.1 continua quadrada, na 4.2 já está essa redondinha, e até dia 5 de novembro a gente vai unificar todos esses menus, tá? Então, a gente fez vários testes em alguns clientes, a gente está liberando para todo mundo essa nova funcionalidade, por enquanto em menus separados, e depois a gente vai reunificar os menus, vai ter só um 4.1 do jeito que era, tá? Com as funcionalidades novas. Como padrão, o sistema chama 4.1 normal ao invés de 4.1. Isso, Alex. Por enquanto, sim, porque a tela 4.1
lá no menu 3.1 ele está chamando a 4.1 antiga ainda, mas a gente vai, quando a gente fizer essa unificação de todos os menus, ela vai chamar a 4.1 2.0, porque vai ter um menu só, na verdade, né? Maicon, tenho dúvidas sobre a parte de geocodificação. Certo, eu vou voltar lá. Um exemplo, isso, Alex, quando a gente unificar os menus, ela vai entrar na 4.1 2.0, tá? Por enquanto, tá na 4.1 antiga, quando a gente unificar, ela vai para 4.1 2.0. Rafael, na minha base só tenho, se você for lá no menu 1.2, Rafael, na verdade 1.1 de perfil de acesso, e liberar o perfil de acesso, no seu perfil de acesso os menus, você vai visualizar para você acessar esses menus 2.0. Tem como alterar o fim do romaneio? Não entendi isso aí, essa pergunta. Sim, voltando ao Maicon, sobre a parte de geocodificação, tá? Bom, as funcionalidades de geocodificação, elas não foram alteradas, tá? A gente continua podendo alterar a geocodificação do cliente arrastando o pontinho para o local onde a entrega foi realizada. Então, aqui o ponto com a numeração é o local do cliente. O ponto aqui onde a entrega foi realizada, onde o motorista marcou, é o local onde o motorista realizou a entrega, tá? Então, eu posso continuar, a funcionalidade continua a mesma, eu clico e arrasto, e aí o sistema pergunta se eu desejo atualizar a geocodificação do cliente para o local alterado, que eu alterei no caso, né? E eu também posso atualizar a geocodificação através dos eventos, né? Então eu posso pegar aqui a entrega 5, que está planejado aqui, foi realizado aqui, e utilizar essa opção geocodificar cliente com base nos eventos selecionados. E aí o sistema pega a latitude e longitude, né, a geolocalização desse evento, e atualiza o cliente com essa latitude e longitude. Tá? No momento que eu faço isso, ele também fica como confirmado lá a geocodificação. Tá? Então as funcionalidades de geocodificar não foram alteradas, a gente continua com essas duas opções, tá? Eu também posso marcar todos aqui, geocodificar todos, não indico fazer isso, tá? Porque é importante a gente ser criterioso em relação ao local que o motorista marcou a entrega. Aqui, realmente, ele deve ter ficado aqui, porque a gente tem vários pontos de rastreamento no mesmo local, que indica que o motorista ficou um tempo aqui parado, tá? Mas algumas vezes a gente sabe que o motorista faz a operação de forma errada, ele esqueceu no momento, e saiu para fazer a entrega, e só fez a entrega no caminho, ou então só marcou a entrega quando chegou no cliente seguinte. Então, não indico utilizar o selecionar todos, tá? É uma opção, caso você queira, mas é bom a gente ser um pouco criterioso para a gente, em vez de melhorar a geocodificação, a gente piorar essa geocodificação, tá? E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Francisco Nogueira, deixa eu ver se eu vejo essa pergunta aqui. Tem como alterar o fim de romaneio? Alterar o que? A data, alterar o local? Geralmente, deixa eu ver, acredito que não, Francisco. Eu consigo alterar aqui o KM, né, que o motorista informou. Caso ele tenha informado alguma coisa errada, eu consigo alterar o KM. Mas o local e a data e hora, não, eu não consigo alterar o fim do romaneio. Tá? Se lembrando, né, sempre que a gente tem que orientar a equipe de entrega para realizar o início do romaneio e o fim do romaneio dentro da filial, né, dentro da área da filial, para que a gente comece, caso o rastreamento seja através do mobile, para a gente comece a rastrear antes dele sair da empresa, e caso seja através do rastreador, para a gente ter todo o caminho que foi percorrido pelo motorista, tá? Então, eu sempre indicar de iniciar e finalizar o romaneio dentro da empresa ainda. Houve alteração no parâmetro que bloqueia o raio de confirmação de entrega no local do planejado? Não houve alteração. Esse parâmetro é do mobile, então lá do aplicativo, né, do MobileCast, não houve alteração em relação a isso.
continua funcionando da mesma maneira. O parâmetro 116, lá que permite iniciar a entrega apenas no local do cliente, ele continua da mesma maneira. Sim, Alex, existe um parâmetro, Tiago, com relação ao início do romaneio, tem algum parâmetro que obriga o motorista? Sim, existe um parâmetro, sim, que obriga ele a iniciar dentro do raio da filial. Agora, esse parâmetro, a gente tem que tomar cuidado, que caso ele não esqueça de iniciar o romaneio, ou a gente vai ter que iniciar pelo sistema, ou ele vai ter que voltar para o raio da empresa para iniciar o romaneio, mas existe sim. Como altera o KM? Aqui, ó. Eu vou pegar, Alex, eu não sei de cabeça, mas eu pego aqui o parâmetro e te passo depois disso aí. Não sei de cabeça, não. Eu vou pegar esse parâmetro e passo para vocês. Eu não sei de cabeça, não. No final, a gente dá uma olhada nesse parâmetro. Bom, teve uma pergunta de como alterar o KM, né? Deixa eu pegar aqui um romaneio em curso. Aqui, ó, no Ver Eventos, eu posso alterar KM, tá? Acredito que essa opção ainda não foi migrada para a tela 2.0, não foi migrada ainda. Mas daqui para o dia 5, quando vai ser feito o merge, né, a união das telas, isso vai estar lá na tela 2.0 também, tá? Alterar KM, essa opção aqui, e aí eu posso alterar aqui o KM, nesse novo KM aqui. Tá? Isso é para corrigir, né? Caso o motorista precise, informou errado o KM no início do romaneio. Bom, eu vou pegar o parâmetro e passo para vocês. Outra coisa, o motorista que inicia o romaneio, eu marquei a jornada em um local errado. Eu consigo criar um desvio que apareça, um relatório no mapa. Veja só, hoje, Ricardo, a gente não tem esse tipo de desvio, tá? Que você está informando. Tem um desvio que vai ser, que é a próxima etapa do monitoramento, que é a liberação dos novos desvios, que a gente segurou a criação desses novos desvios para essa tela 2.0, que vai ter um desvio que, caso o motorista marque a entrega no local errado, né, diferente do local do cliente, vai ser gerado desvio para isso. Mas em relação ao início do romaneio e o início da jornada de trabalho, isso ainda não está previsto, tá? Depois que a gente terminar toda essa migração de uma tela para outra, vão começar as melhorias, e aí a gente pode prever algo desse tipo, do início do romaneio e o início da jornada. Ainda não está previsto. Bom, pessoal, vamos lá, para a gente evoluir para as próximas telas. Bom, tela 4.2. Essa tela 4.2, que era o monitoramento do veículo, ela praticamente ela não estava sendo utilizada pela maioria dos nossos clientes, porque o único objetivo que ela tinha antigamente era apresentar o caminho realizado pelo veículo. E isso a gente consegue visualizar aqui na tela 4.1. Então ela estava meio que sem uso, certo? Então a gente fez toda uma reformulação nessa tela para que ela apresente para a gente mais informações e mais informações úteis, certo? Menu 4.2, 2.0. Então, de cara aqui, a gente pode selecionar veículos específicos que a gente queira verificar, tá? A gente pode filtrar datas específicas para verificar o percurso do caminho do veículo, ou seja, manteve a funcionalidade que ela tinha, mas acrescentou várias outras funcionalidades, tá? Bom, então, vou apresentar os elementos aqui para vocês dessa tela, e aí vou detalhando cada um deles, tá? Aqui em cima, a gente tem os cards com os totalizadores, tá? Então, eu tenho um total de veículos que está sendo monitorados, né? A gente pega isso de acordo com o cadastro do 1.4 de rastreadores, tá? Porque eu posso ter um veículo cadastrado, mas eu não estou monitorando ele, então eu não preciso cadastrar o rastreador.
tá? E caso você rastreie via mobile, o seu mobile ele provavelmente já está cadastrado como rastreador. Tá? Então, o total de veículos que está sendo monitorado, o total de veículos em curso, então, dos 51, eu tenho 35 realizando entrega nesse momento, tá? Que iniciaram o romaneio lá no aplicativo. Tá? Eu tenho 28 veículos com desvios. Tá? Então, dentre os 35 que estão realizando, 28 estão com os desvios. Tá? Lembrando que isso aqui são desvios que ainda não foram confirmados, então se você vai confirmando os desvios, esse número vai diminuindo aqui. Tá? Tenho dois veículos que estão com romaneios que não foram iniciados ainda, e tenho 14 veículos que estão sem cargas atribuídas. Tá? Se a gente for somar esses números aqui, eles podem passar de 51, porque os veículos que estão com desvio estão dentro dos veículos que estão em curso. Tá? Caso eu queira ver a localização mais aproximada de um desses veículos, eu posso clicar aqui em cima do card, aqui o sistema aparece a lista, tá? E aí eu clico em cima de um desses veículos e o sistema vai dar um zoom e vai mostrar a localização do veículo. Tá? Da mesma forma com desvio, eu posso selecionar aqui um, clicar e ele mostra aqui a localização do veículo. Tá? Parando o mouse em cima, o sistema já dá algumas informações para a gente. Placa, descrição, se está em curso, a última... Deixa eu parar aqui o mouse... A última entrega, o último ponto que foi enviado, tá? A data do último evento, enfim, ele dá algumas informações para a gente sobre esse veículo. Tá? Então, eu posso selecionar aqui um outro veículo. Esse veículo aqui eu selecionei em curso. Opa! Eu selecionei esse veículo em curso, ele está vermelhinho porque ele está com desvio, tá? Então, como eu falei, os veículos com desvio estão dentro dos veículos em curso, tá? É um conjunto que tem interseção aí nesse caso. Então, se eu der um clique aqui em cima do veículo agora, o sistema vai me mostrar o trajeto que esse veículo realizou. Tá? Então, saindo da filial, ele fez esse caminho aqui e me mostrou. Ele está me mostrando aqui os últimos 100 pontos. Caso eu queira aumentar a quantidade de pontos, eu posso colocar aqui até 1000 pontos e atualizar. E o sistema vai me mostrar aqui no mapa o caminho realizado por esse veículo. Tá? Além disso, a gente tem algumas informações básicas aqui do motorista, o telefone, a placa, enfim, algumas informações básicas para entrar em contato com o motorista. Tá? Eu também posso ver aqui os eventos que foram realizados, então só teve o início do romaneio e a finalização da jornada. Tá? Lembrando, pessoal, algumas vezes o pessoal diz, o início da jornada não apresentou aqui no romaneio e tudo mais. Por quê? Porque o início da jornada ele foi realizado antes do início do romaneio. Então, não necessariamente aquele evento ficou linkado a esse romaneio. Jornada é uma coisa, tá? Jornada é independente da parte de monitoramento das entregas. Então, o motorista pode ter iniciado a jornada de trabalho antes de iniciar o romaneio e ele só foi iniciar o romaneio, sei lá, 50 minutos depois. Tá? Então, esse evento não necessariamente está vinculado a esse romaneio. Já que, como ele finalizou a jornada e ele já estava em execução desse romaneio, o evento ficou vinculado ao romaneio. Tá? Explicação que não necessariamente tem a ver com a tela, mas é bom esclarecer. Então, eu posso ver os eventos aqui. Então, se o motorista tivesse chegado no cliente, iniciado a entrega, a gente ia ver todos os eventos aqui. Nesse caso aqui, ele ainda está em viagem, ele está viajando para o destino dele. Então, ele ainda não fez nenhuma entrega. Tá? E eu posso ver aqui os desvios também. Tá? Nesse caso aqui, foi um desvio de tempo parado, que provavelmente ele estava fazendo a refeição, tá? Porque a gente tem um ponto de referência aqui, café da manhã, então, café, né? Então ele provavelmente estava fazendo o café da manhã dele, ele ficou parado aqui, a gente pode vir aqui confirmar o desvio, dizer que penaliza o motorista não e adicionar a observação, tá? Vocês podem observar que agora no sistema, em todas as telas do monitoramento, a gente vai poder confirmar os desvios, vai poder fazer a análise do que o sistema encontrou de diferente do que tinha sido planejado. Tá? Enfim, confirmando o desvio aqui, ele vai confirmar para todo o sistema. Então, se estava com sirene na tela 4.3, a sirene vai sair. Enfim, então a gente tem essa opção agora de confirmar desvio em todas as telas do monitoramento. Tá? Esses pontinhos
azuis que a gente está vendo aqui na tela, talvez alguns de vocês estejam estranhando, mas são os pontos de referência que a gente pode cadastrar, tá? Locais onde o motorista pode parar para fazer refeição, local do motorista onde o motorista pode parar para fazer pernoite, tá? E outros pontos de referência, posto de gasolina que vocês quiserem cadastrar, esse tipo de coisa, tá? Então, aqui com desvio, aqui no incurso, aqui com desvios, nos ativos e nos sem cargas, eu posso ver a localização do veículo. Deixa eu olhar a hora. Ok, estamos dentro. Bom, pessoal, essa tela 4.2 é basicamente isso também. A gente refez ela para tornar uma tela mais útil para vocês, tá? Que ela tem como objetivo principal mostrar a localização a última localização de todos os veículos e se ele está com desvio, sim ou não, e eu poder ver o percurso, enfim. Ela é uma tela que ficou um pouco mais completa e eu achei ela bem legal. Alguma dúvida sobre essa tela? De quanto em quanto tempo a atualização do mapa da região com os nomes das ruas, etc. Pedro Henrique, isso depende do Google, tá? Eu não tenho como com essa informação, nem quanto tempo isso é atualizado. A gente usa a API lá do Google e a gente depende deles, né, para fazer essas atualizações de mapa. Eu não sei exatamente quanto tempo atualiza. Deixa eu voltar aqui. Caso o carro não possua rastreamento, eu posso cadastrar o mobile como rastreador, mostrar o trajeto, como é que isso é feito. Sim, Pedro Henrique, você pode cadastrar o seu mobile lá como rastreador aqui no menu 1.4. Deixa eu ver se é essa tela, é essa aqui mesmo. No menu 1.4, rastreadores. E aí você vai dizer que o tipo é Android, cadastrar o veículo, e aí ele vai ser rastreado através do seu celular, caso o parâmetro esteja ativo, tá? Então precisa ativar um parâmetro também, aqui do tipo Android. Você pode colocar uma descrição qualquer, o código de rastreamento pode deixar zerado, o grupo de integração também pode deixar zerado, e você associa ao veículo que você quer fazer o rastreamento. Tá? Isso, para rastrear via mobile, tem que ter dois parâmetros ativos, né? Que é envia a localização do aplicativo e o tempo de envio da localização via aplicativo. Tá? Se você tiver alguma dúvida, a gente pode falar com o chat aqui, com o pessoal do suporte aqui, através do chat, e aí eles vão te dizer quais são os parâmetros e a gente ativa. A gente consegue fazer o rastreamento sim. Creio que tem muitos veículos verdes, deveriam ter veículos vermelhos apenas 7 vezes. Sim, Francino, é isso mesmo. Tem mais veículos vermelhos do que verde aqui. Exatamente o que você falou. Como os pontos de trajeto do veículo são calculados? É para um determinado ponto. Como esses pontos de trajeto do caminhão são calculados? Pedro Henrique, são calculados de acordo com os pontos enviados pelo rastreador, tá? Os pontos realizados, tá? Ou seja, esse que a gente está vendo aqui. Deixa eu pegar aqui um veículo qualquer. Esse caminho aqui que ele está mostrando aqui, ele vai mostrar aqui para gente. Esse caminho aqui é o caminho realizado, tá? Então, isso é pelos pontos enviados pelo rastreador ou pelo celular do motorista. Tá? Se for os pontos azuis, que é o caminho planejado, isso é calculado pelo sistema no momento da roteirização. Na hora que você está fazendo o planejamento das entregas, com o sequenciamento das entregas, o sistema planeja o caminho previsto onde o motorista vai passar, quilometragem, com base na quilometragem, os custos e as demais informações. Estou com 5 veículos, porém na 4.2 eu consigo... Denis, estou com 5 veículos em curso, porém na 4.2 não consta somente um. Talvez esteja faltando, Denis, o cadastro do rastreador, tá? Posso verificar depois isso aí. Quanto tempo da atualização mapa eu já respondi. Essa informação que o nome puxa lá... Sim, Rafael, a gente puxa o nome do motorista lá do menu 1.5, tá? Do cadastro de motoristas e ajudantes.
Na 4.2, em eventos, a opção de desvio vai ser excluída? Não. Ela vai ser mantida e você pode confirmar os desvios aqui na tela 4.2, tá? Pegar aqui um veículo, vir aqui em desvios, e aí você pode confirmar os desvios, isso não vai ser removido, isso vai ser mantido. Confundi com azul, ok. Certo. Beleza, Frank. Bora lá. Bom, pessoal, para a gente seguir aqui, são 11h40. Vamos para a tela agora 4.4. Essa tela aqui, 4.4, monitoramento das entregas. Tá? Essa tela ela também foi totalmente refeita, apesar das funcionalidades delas ter sido mantidas, ela tem praticamente as mesmas funcionalidades, foram acrescentadas outras funcionalidades que eu vou apresentar para vocês, mas ela foi toda refeita porque para ela se adaptar melhor a diversos tamanhos de tela e também porque muitas demorava para carregar algumas informações, enfim, a gente estava limitado naquela tela anterior e a gente refez ela inteira para poder evoluir, né? Poder evoluir as informações. Então, o objetivo dessa tela aqui é a gente acompanhar qual é o percentual de conclusão dos meus romaneios, certo? Então, todo romaneio, de acordo com um parâmetro, né? Se a gente define se essa tela vai apresentar romaneios ativos, ativos em curso ou só romaneios em curso, tá? Claro que eu posso aqui no filtro filtrar também só os em cursos, então eu posso deixar o parâmetro como padrão, como está agora, em ativos em curso e depois eu realizar o filtro aqui com em curso. Mas eu vejo mais sentido a gente trabalhar nessa tela aqui somente os romaneios em curso, que eu quero saber como é que está o andamento deles, tá? Então, o sistema vai me mostrar aqui qual é o percentual de conclusão de cada um dos romaneios, de acordo com o que o motorista está fazendo, né? Está marcando as entregas através lá do mobile, certo? O que a gente tem de novo nessa tela são os cards aqui em cima, certo? Onde eu tenho aqui as entregas previstas para o dia e o total de entregas previstas dos romaneios, certo? Deixando bem claro aqui, essas entregas previstas para o dia são as entregas que a data prevista de entrega que o sistema gerou lá no momento do sequenciamento é hoje, certo? Então eu tenho 249 entregas, onde a data prevista de entrega dela é hoje, dia 20, hoje é 25 ou é 24? 25 de outubro, tá? Então, das minhas 258, 249 vão ser realizadas hoje. Se você tem romaneios que duram vários dias de viagem, o total de entregas do dia aqui vai ser menor, vai trazer, sei lá, se o romaneio tem 50 entregas, você vai fazer 10 no primeiro dia, ele vai aparecer 10 aqui para você. E aí, no outro dia, ele traz as próximas previstas para o dia seguinte, para o dia 26, e assim vai, tá? Do mesmo jeito, aqui na conclusão dia e conclusão geral. Conclusão dia é o percentual de entregas que eu realizei hoje, com data de entrega hoje, certo? Então, pode ser que esse percentual aqui seja até maior do que do que 100%, tá? Imagine que você gerou planejamento e o motorista estava previsto para realizar 10 entregas no dia. Só que ele conseguiu adiantar as entregas e ele fez 15 entregas no dia. Então, esse percentual aqui de conclusão do dia pode ser maior do que 100%, porque ele fez mais do que o planejado, tá? Em relação ao geral, aqui não. O limite vai ser 100%, porque 100% é todas as entregas que estavam previstas para serem feitas, tá? Então, eu tenho aqui o total de entregas do dia e geral, a quantas que estão pendentes ainda, ou seja, não foram realizadas, estão aqui cinza, tá? O total que já foram realizadas, a gente teve 4 reentregas e uma devolução nesse cenário que a gente está visualizando aqui, certo? Além disso, o que é que foi adicionado de novo nessa tela, além da aparência, tá? A sirene. O sistema agora vai mostrar os desvios também nessa tela, tá? Então, muita gente trabalhava só nessa tela aqui para acompanhar o percentual de conclusão das entregas, e aí não usava os desvios, porque precisava ficar lá na tela 4.3, e aí agora você pode também utilizar os desvios nessa tela, tá? O sistema vai gerar os desvios de forma automática,
vai apresentar aqui para você o chequezinho verde quando não há desvio e a sirenezinho quando há desvio, tá? Só esclarecendo, aqui tem bem menos desvios porque a gente está em outro cliente, tá? Está em outra base aqui. Então, aqui tem a sirenezinha dizendo que houve desvio, e aí eu clico em cima, vejo quais são os desvios, vou fazer a minha tratativa. Caso eu queira ver o detalhamento do caminho realizado, eventos e tudo mais, eu clico aqui no mapinha e o sistema navega para o menu 4.1, onde lá eu vou visualizar todo aquele detalhe que a gente consegue visualizar lá no menu 4.1. Tá? O ícone de relógio continua com a mesma finalidade, informando se a jornada do motorista está iniciada ou está parada. Tá? E o caminhãozinho aqui também é uma novidade, que eu consigo marcar que esse veículo está retornando. Para que isso, tá, pessoal? Para quem utiliza o parâmetro de restringe veículos livres para roteirização, facilita bastante, porque quando esse parâmetro está ativo de restringe veículos livres, lá para a pessoa que está formando carga, só vão ser apresentados os veículos que estão livres ou que estão no status retornando. Tá? Os veículos livres são aqueles que já estão com o romaneio finalizado. Tá? E algumas vezes o horário de corte, né, o horário que começa a montagem de carga, ainda não o veículo ainda não retornou, mas você sabe que ele está retornando. Então imagine nesse caso aqui, que já tem 100% das entregas realizadas, o romaneio continua nessa tela, porque não foi finalizado pelo motorista, então tudo me indica que o motorista está retornando para a empresa. Tá? Então, já deu o horário, já deu as 18 horas, e o meu montador de carga tem que começar a fazer o planejamento das entregas do dia seguinte. Se eu não liberar, se eu não marcar ele como retornando, o status desse veículo aqui ele vai continuar como em curso, ou seja, está realizando uma viagem ainda, está realizando as entregas. Então, se eu marco ele como retornando, ele fica disponível lá para a formação de cargas, e o pessoal da montagem de carga pode utilizar esse veículo para planejar as entregas do dia seguinte. Tá? Então, é um atalho bem legal. Essa opção só estava disponível lá no menu 4.1. A gente colocou aqui na tela 4.4 para facilitar também a liberação desses veículos para a roteirização. Em relação às informações que a gente tinha nessa tela aqui, continuam as mesmas, tá? Eu posso parar o mouse aqui em cima e o sistema me traz todas as informações. A única diferença é que eu posso selecionar aqui agora quais informações eu quero que sejam apresentadas nesse hint, né, que a gente chama, que é quando eu paro o mouse em cima. Então, antigamente as informações eram fixas aqui, né, então tem gente que acha que é uma lista muito grande, tem gente que queria mais informações, menos informações. Então, aqui agora no filtro, a gente pode selecionar quais são as informações que eu quero que sejam apresentadas, tá? Desmarcando aqui, ele vai deixar de apresentar lá as informações, tá? Como padrão, vem todas as informações disponíveis aqui. Tá? A funcionalidade de clicar em cima e o sistema mostrar o detalhe das entregas continua a mesma, tá? Você pode visualizar aqui o número de nota, pode visualizar os itens, né? Dependendo do seu RP, dependendo se está integrado o item ou não, a gente apresenta o item. A gente pode apresentar aqui a hora que chegou no cliente, a hora que foi iniciada, a hora que a entrega foi realizada. Enfim, o detalhe do que foi realizado pelo motorista, aqui mais informações de valor, número de nota, enfim, algumas informações a mais. Tá? Só repassando para vocês os ícones, tá? A cor dos ícones e cada um desses ícones. O ícone cinza é a entrega pendente, certo? O ícone verde é a entrega realizada. O ícone de reloginho aqui é quando o motorista está aguardando a recepção do cliente, ou seja, ele chegou no cliente, mas não iniciou a entrega ainda, tá? Por fila ou alguma coisa do tipo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O item do caminhãozinho aqui é quando a entrega está em andamento, ou seja, ele chegou no cliente e botou que a entrega foi iniciada. Então ele está descarregando o caminhão, está conferindo as mercadorias junto com o cliente. Tá? O ícone verde é quando a entrega foi realizada. Vermelho é quando houve uma devolução. Tá? Laranja é quando há uma reentrega do dia. Tá? Isso é importante. Então essa reentrega foi marcada hoje. Caso a reentrega seja de um dia anterior, ou seja, o motorista está saindo com ela para fazer uma nova tentativa de entrega, ela vai ficar amarelinha, como tem aqui, ó,
ela vai ficar amarelinha. Então essa reentrega aqui foi marcada hoje, o motorista adiou a entrega por algum motivo, ou colocou lá que é uma reentrega. Então, como foi feita hoje, ela fica laranjinha. Se ela for reentrega que não é do dia, ou seja, ela saiu no romaneio do motorista para ele tentar fazer uma nova entrega, ela vai estar amarelinha. Ou então, caso seja uma viagem, né, de vários dias, no primeiro dia houve uma reentrega, vai ficar laranja. No segundo dia ela vai ficar amarelinha, indicando que é uma reentrega, mas não é daquele dia. Tá? E o azulzinho aqui indica que foi a última entrega realizada, tá? Então, se o motorista seguiu a ordem, o azulzinho sempre vai ser o último a ser realizado. Caso ele não siga a ordem, ele vai poder estar aqui dentro, sei lá, pode ser que seja esse aqui, a última que o motorista fez de entrega realizada. Tá? Aqui a gente tem os totalizadores, tá? Isso aqui não mudou, continua da mesma maneira, os percentuais de conclusão aqui do lado direito, tá? Acredito que é isso. Vamos agora para as perguntas. Opa, não, aqui. Vamos lá. E agora eu me perdi. Ok, azul. Alex, a última entrega feita do motorista, beleza. Ok, obrigado. Voltando à pergunta qual é o mesmo modo de desvio, se ainda vai continuar com o modo assistido para acompanhar o trajeto. Voltando à pergunta na tela 4.2, o modo desvios se ainda vai continuar no modo assistido para acompanhar o trajeto. Francisco, eu não consegui entender tua pergunta. Se tu puder refazer ela, eu agradeço. Se sair mais de uma nota pedido para o mesmo cliente, o sistema irá... Opa, subiu aqui. Pedro Henrique, se sair mais de uma nota pedido para um cliente, o sistema irá contabilizar por entrega, por pedido ou por nota. Isso é parametrizado, tá? A tela 4.4 ela pode apresentar, 4.4, ela pode apresentar um bonequinho por cliente ou um bonequinho por nota fiscal. Isso é parametrizado. Na tela 4.4 tem com um enquadramento melhor visualizar, porque a minha está aqui cortando. Vinícius, depois eu queria saber tua resolução de tela para a gente testar aqui com essa tua resolução para ver o que é que está cortando. A gente fez vários testes aqui com várias resoluções para deixar ela mais responsiva possível, se adaptando à maioria das telas, tá? Depois eu queria tua resolução para a gente fazer um teste aqui. Se eu indicar que o veículo está retomando, depois eu posso fazer por essa tela 4.4 não. Você pode refazer nos status dos veículos lá no menu 1.6. Lá você pode selecionar qualquer status de veículo. A tela nova vai ser ordenada por ordem alfabética, por ordem de ID, tá? Essa tela aqui é por ID. 39, 40, 42, tá? Ordenada pelo ID. Tem que fazer manutenção no caminhão para o sistema saber que o caminhão está retornando ou o sistema faz pela localização. Não. Se o sistema o sistema não muda o status retornando sozinho, tá? Você precisa clicar naquele ícone que eu mostrei, que daqui a pouco eu mostro, para saber que ele está retornando, certo? Ou seja, enquanto você não marcar que ele está retornando, ele vai continuar com o status de em curso. Tá? Na tela 4.4 não acontece nada. Clicando no card. Gostaria de pedir para não esquecer de nos informar o parâmetro que trava. Ok, Ricardo. Ok. Não esqueço, não. 4.3 com 8 motoristas em curso, porém aparece todos os motoristas, inclusive que não. 4.3 com 8 motoristas em curso, porém aparece todos os motoristas, inclusive. André Nilson, não sei se você que falou que na 4.2 não aparece, né? Não sei. Todos os motoristas, inclusive os que não estão com o mobile instalados. Certo. A ordenação, Alex, dos romaneios aqui é pelo ID do romaneio, tá? Pelo ID do romaneio. Então, os mais antigos em cima, os mais recentes embaixo.
coisa da devolução por produto discriminado. Isso é uma coisa que está sendo feita, Francisco, na versão do aplicativo, tá? A gente ainda não tem, mas está sendo feita na versão do aplicativo. Essa opção do motorista retornando teria como ser no Mobilecast? Hoje em dia não, Wagner. Hoje em dia seria algo do monitoramento informar, não o motorista. É algo que a gente pode estudar, se for interessante, a gente colocar isso no aplicativo, mas hoje em dia é através do monitoramento. Consigo mudar o tipo da ordenação da tela 4.4? Eu acredito que não, Alex. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo só ordenar aqui para cima ou para baixo, para as mais recentes ficar em cima e as antigas ficarem embaixo. Mas eu acredito que fora isso, não. Eu consigo só pelo ID. Bom, para a gente não estourar o tempo, pessoal, eu vou para a tela 4.5 e eu ainda tenho que falar dos parâmetros, tá? Então a gente se propôs a falar 1 hora aqui, a gente já está quase estourando. Eu vou para a tela 4.5 e aí a gente ainda tem que falar um pouquinho dos parâmetros. Bom, a tela 4.5 aqui, o monitoramento de romaneios, ela é uma tela completamente nova, tá? Que ela tem como objetivo a gente ficar de olho em quais os romaneios estão com desvio e quais não estão, tá? Então ela uma forma de trabalhar parecida com a 4.3, porém aqui ele vai focar mais nos romaneios que têm desvio. Então todos os romaneios que tiverem desvio, ele vai criar uma caixinha dessa aqui para gente clicar em cima e fazer a verificação dos desvios. Certo? Então, caso a gente verifique o desvio, a caixinha sai dessa tela e eu só vou ter aqui o que realmente está com desvio. Tá? Então, eu não vou ficar visualizando as informações dos veículos que estão sem desvio, eu foco só no que está com desvio. Certo? Então, eu fico trabalhando apenas no que está fora do planejamento. O que está dentro do planejamento está ok, não preciso ter minha atenção. Certo? Então, o funcionamento dessa tela aqui é muito simples, é clicando em cima do card, são apresentados os desvios, eu posso marcar aqui os desvios e confirmar os desvios, da mesma maneira que a gente faz nas outras telas. Tá? Caso eu queira ver o detalhamento dessa tela, eu clico aqui no monitorar carga, nesse íconezinho aqui do link, e aí ele vai abrir a tela 4.1, onde eu vou fazer a verificação dos desvios, enfim, ver o detalhamento dessa viagem. Tá? Essa tela aqui foi uma nova tela que iria substituir a 4.3 do jeito que ela é hoje, porém, em conversa com alguns clientes, a gente resolveu manter as duas. Tá? Então, por isso que essa se chamou 4.5, monitoramento de romaneios, e a 4.3 ela vai ser mantida no layout atual, já que o pessoal já era acostumado a trabalhar com ela do jeito que ela é hoje. Tá? Mas se você observar aqui dentro do card, eu tenho aqui o número da frota, a placa, tenho aqui as cargas que o motorista está fazendo, a quantidade de entregas previstas e quantas já foram realizadas, a data do último sinal. Então, eu tenho basicamente todas as informações que eu tenho lá na tela 4.3. A única diferença é que ele está mostrando aqui só o que tem desvio e não a frota inteira. Tá? Então, é uma coisa voltada mais para verificação dos desvios. Tá? Aqui a gente também pode fazer a atualização automática, né, a cada 1, 3, 5 minutos. Se vocês observarem, a gente aumentou um pouco o tempo da atualização da tela, porque não precisa mais ficar a cada 15 segundos, 30 segundos, porque os desvios já estão sendo gerados. Aqui eu só dou uma atualizada na tela realmente, para mostrar o que aqui dá de novo. Tá? Então pode ser um tempo menor, um tempo maior, porque os desvios estão sendo gerados independente disso. Ok, é isso. Deixa eu ver aqui alguma dúvida. Não, Pedro Henrique, o sistema não informa de cor diferente. A devolução parcial ou total ela é vermelhinha do mesmo jeito. Tá? A cor é a mesma do bonequinho lá na 4.4. Em relação à tela 4.5, pessoal, ficou alguma dúvida? É uma tela mais simples, né? Que tem menos ações para serem realizadas nela. E o objetivo dela é ser uma opção da tela 4.3. Sim, o grupo de monitoramento é respeitado, sim.
Tá, Jomar? Lá na 4.5 ele é respeitado, o grupo de monitoramento. Na 4.5 vai aparecer apenas os veículos em cursos. Não necessariamente, tá? Ele vai me apresentar aqui todos os romaneios que tem desvio. Então, se por acaso você finalizou um romaneio e ainda tem desvio, ele vai aparecer aqui para você fazer a tratativa. Depois que todos os desvios estiverem confirmados, ele sai dessa tela. Na 4.4, consigo deixar um acesso somente para acompanhar sem intervenção do usuário. Não, hoje a gente não tem liberação de acesso a nível de botão, né, a nível de ação. Hoje o acesso é à tela, então se o usuário tiver acesso à tela, ele consegue fazer todas as interações que tem disponível na tela. Dúvida na 4.3, qual a dúvida sobre a 4.3? Sim, pessoal, algo que Jomar perguntou que é interessante a gente reforçar: as telas respeitam os grupos de monitoramento, tá? Grupo de monitoramento é aquele onde você define no veículo qual o grupo de monitoramento e atribui aos usuários os grupos de monitoramento. Então, se você quiser dividir veículos entre usuários, você vai usar o grupo de monitoramento. Então, o usuário A só vai ver o veículo 1, 2, 3. O usuário B só vai ver o veículo 4, 5, 6. Tá? Para você fazer essa divisão dos veículos entre as pessoas que estão fazendo o acompanhamento das viagens. Na 4.3 estou com 8 motoristas em curso. Aparece todos os motoristas, inclusive os que não estão com o mobile instalado. Provavelmente já está cadastrado como rastreador mobile, tá? Porque na 4.3 ele é cadastrado lá o mobile como rastreador. Então pode ser que tenha sido feito isso, adicionou o veículo, o mobile como rastreador, mas o motorista ainda não está usando o aplicativo. Porque essa ação de cadastrar o mobile como rastreador, isso geralmente é feito na implantação para todos os veículos, tá? Se você for fazer rastreamento por mobile, geralmente o pessoal da implantação pega todos os seus veículos e cadastra o mobile como rastreador na tela 1.4. Geralmente é feito na implantação. Bom, pessoal, para a gente não estourar muito o nosso tempo, vou falar aqui um pouquinho agora dos parâmetros, tá? Vou colocar aqui. Bom, os parâmetros principais que a gente tem aqui no módulo de monitoramento, tá? E alguns que foram criados novos e são bem importantes para o monitoramento 2.0, tá? O parâmetro de ID aqui, 115, que é esse desvio. Poxa, o meu mouse não está aparecendo. Então eu vou ficar assim. O parâmetro de ID 115, onde tem esses desvios avaliados, né, onde o nome do parâmetro é desvios avaliados, ele já existia e é onde eu parametrizo quais são os desvios padrão que eu quero que o sistema avalie, tá? Ele ficou mais importante ainda no monitoramento 2.0, porque é o único local onde você vai definir quais desvios vão ser gerados pelo sistema. Então, caso você não queira que seja gerado desvio de fora de ordem, ou seja, você permite que seu motorista faça a entrega 2, 5, 7, sem seguir a ordem que foi planejado, e você não quer avaliar isso. Se você manter o desvio marcado nos desvios avaliados lá no parâmetro, o desvio de fora de ordem vai ser gerado para você. Tá? Então, na tela 4.3 anterior, eu poderia desmarcar esse tipo de desvio e fazer a avaliação com esse desvio desmarcado. Agora não existe mais essa possibilidade. Se o parâmetro está ativo, o sistema vai gerar o desvio que está lá marcado para fazer. Então, talvez gere desvio que você não queira. Então, é importante dar uma revisada nos desvios avaliados, o parâmetro 115, certo? Só lembrando uma coisa que eu esqueci de falar, todos os parâmetros eles são acessíveis pelo menu 1.99, certo? 1.99 parâmetros do sistema. Caso você não tenha acesso, solicite ao seu pessoal de TI ou fale pelo chat aí com o pessoal de suporte para
para orientar como acessar esse menu 1.99, tá? Lembrando também que nossos parâmetros eles são exclusivos, tá? Exclusivos no sentido de caso você não informe ele vai utilizar o valor padrão que está aqui nessa coluna. Tá? Então, se você não tem lá adicionado o parâmetro desvios avaliados, todos esses desvios, que são praticamente todos os desvios, vão ser gerados para você. Então, se você não for lá e selecionar quais você quer, todos esses vão ser gerados. Tá? Então, seguindo aqui, o próximo desvio que é bem importante, metros, geração, furo de cerca e metros aproximados, tolerância geocerca, tá? Como a gente está com duas telas funcionando em paralelo, nós dividimos esse parâmetro, onde os metros aproximados de tolerância de geocerca, ele cria o desenho, ele faz a parte visual da geocerca no mapa. Ou seja, ele cria aquela mancha verde que a gente viu lá no menu 4.1. E esse metro geração furo de cerca é o que é utilizado pelo sistema para gerar o desvio de furo de cerca, que o sistema faz o cálculo. Distância entre o caminho planejado mais, nesse caso, 500 metros. Se tiver mais do que isso, gera o desvio. Tá? Isso aqui está separado por enquanto a gente tem duas telas, 4.1 e 4.1.0. Quando isso for unificado, só vai ficar esse menu 291 aqui de metros de geração de furo de cerca. Mas, por enquanto, tentem manter esses dois parâmetros, o 39 e o 291, com valor igual, tá? Para que se a minha cerca aqui visual tiver maior do que a calculada, eu posso gerar desvio dentro da cerca visual. Então vai ficar algo estranho, tá? Então o ideal é vocês manterem esses valores iguais, ou esse 39 aqui, que é o que cria a área verde, maior do que os metros, menor do que o dos metros de geração de furo de cerca, tá? Mas não se preocupem, isso vai se tornar um parâmetro só quando as telas forem unificadas. Bom, tempo limite para geração de desvio de furo de cerca. Uma coisa muito importante, na tela anterior, o furo de cerca ele era gerado uma vez só, quando o motorista saía da cerca, e não era gerado mais furo de cerca até ele retornar para a cerca e sair novamente. Então, o motorista estava no caminho planejado. Deixa eu mostrar aqui na tela para ficar mais fácil de entender. Então, o motorista está aqui no caminho planejado, no caminho azul. Ele saiu aqui, ele veio aqui para um local que é fora da cerca. O sistema ia gerar um furo de cerca. Ele poderia passar o tempo que fosse fora da cerca, que não ia ser gerado nenhum outro desvio de furo de cerca, certo? Só no momento que ele saiu. E aí, imagine aqui, pegar aqui em outra posição do mapa, que ele pegou aqui a BR-101, saiu da cerca. Primeiro ponto fora da cerca, desvio gerado. E aí o motorista continuou dirigindo, foi-se embora. É o BR-101. E isso aqui tudo não ia ser gerado como furo de cerca, certo? A partir desse monitoramento novo, a cada X minutos que você parametrizar, que é justamente esse parâmetro aqui, o sistema vai continuar gerando desvios de furo de cerca. Então, motorista saiu da cerca, primeiro ponto fora da cerca gera o desvio, e a cada X minutos que você parametrizar, ele vai gerar um outro desvio se ele continuar fora da cerca. Tá? Isso é muito importante e é bom ajustar bem esse parâmetro para não ficar gerando desvio de furo de cerca excessivo para vocês. Tá? Vamos trabalhar aí com 20 minutos, enfim, depende da região que vocês trabalham, tá? Se o motorista vai pegar locais muito longos ou vai ser dentro de uma cidade, enfim. Vocês parametrizam como vocês querem a frequência de geração de furo de cerca enquanto o motorista estiver fora da cerca, tá? Isso é bem importante para não ficar gerando os desvios excessivos para vocês, tá? Parâmetro 277, tempo limite para geração de desvio de furo de cerca, certo? Bom, outro parâmetro importante, se gera furo de cerca apenas com os pontos do dia. Por quê, pessoal? Porque existe esse parâmetro. Porque algumas vezes o rastreador envia pontos atrasados. Então, hoje é dia 25 de outubro, o motorista está viajando aqui agora e, de repente, chega a pontos de ontem. Tá? Então, por algum motivo, o equipamento do rastreamento ficou travado ou ficou em área de sombra, e esse tipo de coisa. E aí gera
gera a informação sobe pontos e o motorista já está fazendo outro romaneio, já está fazendo outra coisa. E aí, esses pontos podem subir atrasados e vão gerar furos de cerca de locais que o motorista nem passou no dia, porque os pontos foram enviados atrasados pelo rastreador. Tá? Esse parâmetro ele foi pensado para evitar esse problema. Então, ativando esse parâmetro, tá? Com esse parâmetro está ativo, tá como padrão, ele está ativo, então você pode desativar se você quiser. Só vão ser considerados os pontos com data do dia para gerar furo de cerca, certo? Então, se chegar a pontos atrasados, eles não vão ser considerados na análise que o sistema faz para gerar o desvio de furo de cerca. Ok? Próximo parâmetro, 293, gera furo de cerca a partir de 5 km de velocidade. Por quê, pessoal? Porque já existe o desvio de tempo parado, certo? Então, se o motorista estiver fora de cerca e estiver parado, ou seja, com a velocidade menor de 5 km por hora, o sistema vai gerar dois desvios, tanto o furo de cerca quanto o tempo parado. Então, caso você queira evitar isso, a gente bota esse parâmetro para sim, tá? E o padrão dele é não, então ele vai gerar o desvio de furo de cerca como padrão. E aí você coloca ele para sim e ele não vai gerar mais o furo de cerca caso o veículo esteja parado. Tá? E aí você analisa dentro da sua operação o que é que você acha melhor. Eu não gerar furo de cerca se ele estiver parado e eu só vou ver o desvio de tempo parado. Enfim, isso é a sua decisão, a forma que você gostaria de trabalhar. Tá? Próximo parâmetro, 296. Aí a gente já está falando agora do desvio de tempo parado, tá? Horário de início de geração de desvio de tempo parado. Então, antes das 6 da manhã e depois das 8 da noite, como padrão, a gente não vai gerar desvio de tempo parado, porque a gente supõe que o motorista não vai estar em viagem, certo? Além disso, o desvio de tempo parado não pode ser gerado na filial, dentro daquele... Na verdade, nenhum desvio pode ser gerado, deve ser gerado dentro dessa bola verde aqui, ó, tá? Que essa distância aqui também é parametrizada, tá? Essa onde a gente diz que é o pátio da empresa. Então, nenhum desvio deve ser gerado aqui dentro. Então, aqui tem vários pontos parados, não foi gerado desvio de tempo parado porque ele está dentro da filial. Certo? Então, isso aqui é mais para viagens, para eu considerar que ele ficou parado e não ficar gerando desvio de tempo parado durante a noite ou de manhã cedo. Tá? Tempo limite máximo parado. Então, eu vou dizer aqui que a partir de quantos minutos com o motorista parado que vai ser gerado o desvio de tempo parado. Certo? Esse aqui é um parâmetro básico só para eu dizer o tempo de limite, tempo parado. Tempo máximo para início de entrega. Bom, pessoal, esse aqui é um parâmetro que ele é redundante, tá? Por quê? Porque no cadastro do cliente já existe o tempo médio de entrega dele. Se o tempo médio de entrega do cliente estiver configurado, a gente utiliza o tempo médio de entrega do cliente para gerar o desvio de início de entrega, tá? Caso não tenha nenhum tempo de entrega configurado para o cliente, a gente vai usar o do parâmetro, que é, no caso aqui, o padrão 20 minutos. Certo? Então, se tiver no cliente, tempo médio de entrega, a gente usa ele para gerar o desvio de tempo de entrega. Tá? Bom, próximo parâmetro, 213. Desvio de ordem de entrega por cliente. Esse aqui é o seguinte, esses próximos 4 parâmetros são da seguinte maneira. Tempo de ordem de entrega, tempo de início de entrega curto, tempo de início de entrega cedido e o tempo de entrega. Todos esses parâmetros, eles podem ser configurados para você gerar ele por entrega ou por cliente, certo? Então, se o seu cliente tem 4 notas fiscais e você deixa aqui configurado por entrega, vão ser gerados 4 desvios, certo? Se você parametriza por cliente, o cliente pode ter 10 notas fiscais que deve ser gerado apenas um desvio, certo? Tanto para ordem, quanto para tempo de início curto, para tempo de início de entrega excedido, quanto para tempo de entrega total, né? O tempo total de entrega. Tá? Então,
isso também é um fator que, se vocês tiverem uma operação onde é muito característico um cliente sair com várias notas, vai gerar desvios excessivos para vocês. Então, é bom informar que é por cliente, certo? Esse parâmetro, para não ficar gerando desvio, entre aspas, duplicado, tá? E esse último parâmetro, 298, exibir apenas veículos com desvio na tela, no monitoramento da frota, que na verdade é essa tela 4.5 aqui, tá? Caso vocês queiram, o sistema pode deixar um cardzinho verde dizendo que os desvios já foram confirmados, e ele fica card vermelho para desvios não avaliados e card verde para desvios já avaliados, tá? Esse parâmetro é só para isso. Vamos para as dúvidas. Pelo rastreamento do veículo via mobile, o mesmo é feito no início do romaneio até o fim. Feito até o fim. Pelo rastreamento do mobile, a partir do momento que você inicia o romaneio, ele começa a enviar a localização, e a partir do momento que você finaliza o romaneio, ele para de enviar a localização do veículo. Sim, Ricardo, está sendo gravado sim, mas a gente já está finalizando, tá? Agradeço a tua presença. Se você quiser ver esse finalzinho depois, está gravado. Vamos ver aqui qual é o parâmetro que obriga a iniciar o romaneio dentro do pátio. Eu não separei esse desvio, porque ele é um desvio oriundo a MobileCast, né, ao aplicativo, não a parte de monitoramento. Tem aqui perguntas, deixa eu ver aqui que perguntas são essas. Já foi feito aqui. A função de informar que está retornando poderia ser adicionado no mobile também. Sim, Léo, isso aqui a gente pode colocar depois, por enquanto ainda não tem, mas pode ser adicionado sim. Pergunta assim, a tela nova versão, ordenação certo, já respondeu. Na tela 4.4 é ordenado pelo número do romaneio, tá? Pelo número dos romaneios. Eu não estava vendo essa aba, tá, pessoal? Desculpe, eu não estava vendo aqui as perguntas de vocês, eu estava olhando aqui o chat. Em relação aos parâmetros que a gente discutiu aqui, pessoal, alguma dúvida? Ficou bem entendido? Surgiu alguma dúvida? Certo, deixa eu ver se eu encontro esse parâmetro pro Adrenilson aqui. Elisa Valida. Já está adicionado. Aqui, ó, o parâmetro 110, tá? A distância da empresa para início e fim do romaneio, tá? Por isso que eu não estava encontrando, ele tá aqui, ó. Parâmetro 110. Distância da empresa para início e fim de romaneio. Beleza. Bom, pessoal, já estamos em 20 minutos estourado. Mais alguma dúvida para a gente finalizar nosso primeiro webinar? Sobre parâmetros, sobre alguma tela? Valeu, obrigado.
Bom, pessoal, então vamos encerrando por aqui, tá? Agradeço. Que é isso, Pedro Henrique? Eu que agradeço. Humberto, a versão já está disponível, tá? Só precisa liberar lá nos acessos ao menu. Até dia 5 de novembro a gente vai unificar as telas, mas já está disponível, tá? Bom, pessoal, agradeço, tá, a participação de todos. Desculpem qualquer coisa, foi nossa primeira vez aqui no webinar. Vamos manter aí uma constância, não sei qual periodicidade, mas a gente vai manter uma constância de webinar para apresentar não só novidades, mas também treinamentos. Quando teremos outro? Em breve, Léo. Eu não sei exatamente quando, mas teremos outros. Vamos manter uma constância e uma periodicidade desses webinars, não só para mostrar novas funcionalidades, mas também para tirar dúvidas de outras questões. Tá? Então, agradeço a todos. Tá? Eu queria parabenizar aqui o pessoal do desenvolvimento que participou, principalmente o Pedro e o Tiago. Tá? Quero deixar isso registrado aqui pelas melhorias que foram feitas. E também o pessoal do Market Watch, que fez os ícones, que criou aí também esse webinar, e todos envolvidos. Não sei se eu vou lembrar de todos agora, mas sinta-se agradecido aí também, tá? E também queria agradecer a participação de todos aqui envolvidos, dos clientes que deram sugestões de novas telas, que deram sugestões de melhoria. A gente sempre escuta vocês e quer fazer sempre o melhor para ajudar vocês nas operações de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos e vamos sempre evoluindo, tá? O que a gente não consegue atender hoje, vamos trabalhar para a gente conseguir atender. Valeu, pessoal. Obrigado, tenham um bom dia, um bom almoço a todos. Isso aqui vai ficar gravado, eu vou ver se já disponibilizo o link de imediato. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, boa tarde, bom almoço.